Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e nos ajudar a crescer e ter alguns benefícios, como acesso antecipado aos conteúdos e o seu nome em algum momento do vídeo. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: lobisomem cercou caminhoneiro na BR-116. Olá, anfitrião. Me chamo Gilberto, tenho 47 anos e moro em Florianópolis. O fato que vou relatar aconteceu comigo em 2018. Naquela época, eu estava trabalhando em uma transportadora e dirigia caminhão de entrega. Olha, eu sempre ouvi histórias sobre essas coisas estranhas na estrada. Alguns colegas meus que contavam coisas sobre assombrações da mulher de branco, carros que sumiam e, claro, lobisomens. Mas eu mesmo nunca tinha passado por nada disso. Eu até costumava rir e duvidar quando ouvia esses causos. Mas aí veio aquela madrugada apavorante que me confirmou que todas essas histórias são reais. E é isso que eu quero relatar para vocês. Então vamos lá, eu vou contar a minha história. Aquele ano não estava sendo muito bom para mim. Eu havia passado por um divórcio, então estava em um momento meio ruim na minha vida. Por conta disso, eu estava aceitando qualquer serviço para ficar o mínimo possível em casa sozinho. Então, quando me passaram esse frete, foi um alívio poder pegar a estrada em um trajeto mais longo. Mas daquela vez, não foi como eu esperava, anfitrião. Aquilo me fez ter pesadelos até os dias de hoje. Eu teria que fazer um frete de Santa Catarina até São Paulo. A transportadora ficava sediada em Florianópolis. E eu teria que levar a carga até a capital paulista. Para evitar o fluxo das estradas, costumávamos sair no início da madrugada. Então eu descansei durante o dia e me preparei para iniciar mais uma jornada naquela noite. Eu segui meu caminho pela rodovia na madrugada. Estava bem tranquila e com o tempo bom. Como era meio da semana, a movimentação principal era de caminhões. Eu fiz uma parada em Curitiba para jantar e depois descansei um pouco. Quando eu cheguei na divisa do Paraná com São Paulo pela BR-116, já era quase 5 da manhã. Não faltava muito para eu chegar já no estado de São Paulo, quando do nada eu ouvi um estouro e senti uma vibração no caminhão. Eu respirei fundo e parei para ver o que havia acontecido, e era exatamente o que eu estava pensando. Eu estava no meio de um trecho da estrada com pouquíssimo movimento, até por conta do horário avançado. Então eu peguei uma lanterna no porta-luvas e desci da boleia. Olhei em volta e percebi que o pneu de trás havia estourado. Eu parei o caminhão em uma parte da rodovia com pouquíssima iluminação e estava sem nenhum veículo passando. Normalmente, a transportadora faz uma revisão nos caminhões antes de pegarmos a estrada, mas parece que daquela vez eu peguei um caminhão sem revisão e que estava num estado meio ruim.
Eu voltei para a cabine e peguei meu celular e tentei ligar para a transportadora para avisar sobre o problema e que provavelmente eu iria acabar atrasando o frete, mas o telefone estava sem sinal nenhum. Já nervoso e preocupado naquela situação, eu não tinha muitas opções a não ser tentar esperar algum caminhão passar e pedir ajuda para trocar o pneu. A noite estava meio nublada e fria. Eu estava parado ao lado do caminhão, observando a estrada vazia. Então, pouco antes de eu voltar para a cabine, eu escutei uns sons estranhos. Parecia algum animal andando no meio do matagal ao lado da rodovia. Eu parei e comecei a iluminar em volta com a lanterna. Só deu para ver os arbustos balançando ao vento. Foi aí que eu passei a luz em uma parte um pouco mais afastada e percebi algo se movendo entre as folhagens. Não deu para ver bem no momento, mas era algo se movendo nos arbustos e chegando cada vez mais perto da rodovia. Foi aí que eu pude ver a silhueta grande abaixada perto do acostamento. Anfitrião, aquela coisa era um animal enorme. De onde eu estava, só dava para ver que tinha pelagem muito preta, mas uma coisa que se destacou no escuro era o brilho dos olhos amarelados. Eu tentei iluminar com a lanterna, mas a criatura se movia rápido. Parecia estar tentando fugir da luz. Ela estava no meio do matagal, na beirada da estrada, a uns 20 metros de distância de onde eu estava. Eu fiquei parado por um momento, procurando a criatura, quando do nada percebi aquela coisa se erguendo perto do acostamento, no meio do mato fechado. A fera soltou um urro alto e começou a correr para cima de mim. Na hora, eu até deixei a lanterna cair e corri para dentro do caminhão, desesperado. Do lado de fora, a besta rodeava o veículo, dando voltas e passando rapidamente perto da minha janela. Eu consegui ouvir os rosnados, alguns grunhidos e batidas na parte de trás do caminhão. Foi então que eu senti uma vibração forte e tudo balançando com algo pesado. Em seguida, eu ouvi um som forte vindo de cima do capô. Anfitrião, a criatura estava em cima da cabine. Eu comecei a ficar desesperado. Eu tinha um revólver que levava comigo para viagens mais longas, mas nem cheguei a usar antes, tanto que estava descarregada. Eu tentei recarregar a arma, mas as minhas mãos estavam tremendo. Os sons de rosnados e as batidas foram se tornando cada vez mais violentas. Naquela hora, eu achei que não sairia vivo daquela estrada. Eu senti a vibração e o peso da criatura em cima da cabine. Então, começou um barulho de arranhar no teto. Eu estava encolhido no banco, sem saber o que fazer direito, apontando a arma e tremendo para cima. Eu estava completamente desesperado, mas mesmo naquele estado, eu apertei o gatilho e dei um disparo para cima. Eu não acertei aquela coisa. Ela continuou batendo cada vez mais forte. Então, eu resolvi ligar o motor do caminhão e acelerei, tentando assustar a criatura. Comecei a buzinar e gritar, mas nada adiantava. Então eu engatei e acelerei por alguns metros com aquela coisa em cima do teto. Ainda deu para ouvir as batidas fortes na lataria e os grunhidos furiosos do lado de fora. Eu devo ter andado uns 100 metros, então dei uma freada brusca e ouvi um som alto, seguido de uma batida no capô. Eu vi a criatura caindo para a frente do caminhão, a alguns metros no asfalto. Foi então que eu pude ver mais claramente
aquela coisa completamente monstruosa iluminada pelos faróis do caminhão. A fera se levantou e ficou em pé em duas pernas. A criatura, com certeza, só pode ter vindo do inferno. Ela tinha um corpo parecido com o de um homem muito forte, com as pernas tortas, lembrando as de um cachorro. Os braços eram longos e haviam garras enormes nas mãos. Quando eu vi, até pensei que poderia ser um gorila, mas ao olhar o rosto deformado, eu tive certeza que era um lobisomem. Olha, anfitrião, eu cresci no interior e sempre ouvi essas histórias sobre lobisomens, mas ver aquilo na minha frente foi totalmente diferente. Era muito pior que todas as histórias que eu ouvi. Eu ainda estava com o motor ligado, então nem pensei muito. Acelerei com tudo e senti a batida da criatura que estava a alguns metros à frente. Eu não senti o solavanco das rodas, apenas a batida na lataria. Então eu tive certeza que não passei por cima da criatura. Eu ouvi um grito alto, mas não parei para olhar. Eu segui acelerando o que dava, mas o caminhão estava pesado e se arrastando por conta do pneu furado. Eu não conseguia atingir uma velocidade maior e manter o caminhão na pista era um desafio. Mas eu não iria parar até chegar perto de um posto de gasolina ou uma cidade. O problema é que eu estava em um trecho de serra. Os postos de gasolina ficavam bem mais espaçados entre um e outro. Eu teria que rodar com o pneu estourado pelo menos alguns quilômetros. Eu olhei em volta, mas eu não consegui ver se a criatura estava me seguindo. Foi aí que eu vi um clarão de um outro caminhão vindo pela pista oposta. Eu coloquei a cabeça para fora e comecei a buzinar, acenar e piscar os faróis. Afinal, ele estava indo direto aonde a fera estava. O colega foi diminuindo e eu também. Paramos no acostamento e o homem desceu para falar comigo. Na hora, eu não falei nada sobre o lobisomem. Apenas pedi ajuda para tentar arrumar o pneu do caminhão. Ele concordou em ajudar, então eu desci da cabine e fomos rapidamente pegar o step. Enquanto trocávamos o pneu, eu não parava de olhar em volta para a estrada. Eu mal piscava os olhos. Deixamos os faróis altos para iluminar bem ao redor, mas eu ainda estava apavorado. O outro motorista percebeu meu estado de pânico e perguntou o que estava acontecendo. Então eu resolvi contar sobre a criatura, sem citar a palavra lobisomem. Falei apenas que um animal atacou o caminhão a uns 600 metros de onde estávamos. O homem se virou e olhou sério para mim e falou para terminarmos logo de trocar o pneu, pois ele sabia do que eu estava falando. Anfitrião, ele disse que já tinha visto aquela aberração bem naquela parte da estrada alguns meses antes e que conseguiu se livrar dela por muito pouco. Em seguida falou que nem imaginava que aquilo ainda estivesse por lá depois de tanto tempo. Terminamos de trocar o pneu e o homem nem se despediu. Voltou correndo para o caminhão dele, manobrou e veio seguindo o meu até o posto mais próximo. Nós paramos por lá. Ele disse que iria esperar amanhecer para passar por aquele ponto na estrada. Eu resolvi dar um tempo para me recompor antes de seguir viagem. Nós tomamos um café, enquanto ele contava o que aconteceu com ele quando cruzou a fera. Ele disse que não chegou a ver bem a criatura, que o perseguiu pelo canto da estrada, mas pelo que ele descreveu, era realmente aquela mesma fera. Havia aquela mesma pelagem preta e os olhos brilhantes amarelos.
Depois de uma meia hora, eu estava mais calmo e segui de volta para a estrada. Mas antes, vi as marcas de arranhões e os amassados na lataria do caminhão. Eu teria que arrumar uma boa desculpa para justificar isso na empresa, mas não havia nada que eu pudesse falar que não me fizesse parecer maluco. Cheguei em São Paulo, terminei o frete na central e tentei descansar um pouco no alojamento da filial da empresa. Mas eu não consegui dormir nada. Então resolvi pegar a estrada de volta mais cedo e tentar chegar em Florianópolis antes da madrugada. Eu consegui passar por aquele trecho da rodovia ainda de dia. Eu cheguei em casa perto da meia-noite e lá eu consegui dormir um pouco, mas foi mais pelo cansaço, pois eu não conseguia tirar da minha cabeça a imagem daquela criatura diabólica que eu vi na rodovia. No dia seguinte, eu falei com um amigo funileiro que me ajudou a arrumar a lataria. Ele viu o estado da lataria e o buraco de bala e me perguntou o que havia acontecido, e eu resolvi contar a verdade. Eu não sei se ele acreditou, mas ao menos não riu da minha cara. Eu consegui levar o caminhão de volta para a empresa no outro dia, sem chamar muita atenção para os danos causados pela criatura. Eu não comentei sobre isso com mais ninguém. Achei melhor assim. Um tempo depois, eu acabei reencontrando aquele colega caminhoneiro que me ajudou e conversamos sobre a situação novamente. Ele disse que chegou a ver mais de uma vez aquela besta rondando a rodovia BR-116. Mas graças a Deus, nada de pior aconteceu. Enfim, anfitrião, esse é o meu relato. Eu ainda trabalho na área e fico tenso em certos trechos das rodovias, especialmente à noite. Mas são os ossos do ofício. Eu não sei fazer mais nada e eu gosto do que eu faço, mas sei dos perigos da estrada, e não são poucos. E ainda por cima, temos que ter cuidado com essas coisas diabólicas vagando na beira das rodovias durante a madrugada. Então, para quem for trabalhar com isso, que fique como aviso. Essas feras estão por aí, só esperando o momento certo para atacar. Bom, esse é o relato de hoje. Uma história clássica de caminhoneiros que eu não tenho nenhuma dúvida, sempre tem algo bem interessante para contar. A maioria já viu muita coisa estranha e assustadora pelas estradas do Brasil. Eu acredito que esses lugares mais isolados que são cortados por rodovias podem esconder muitos mistérios. E uma dessas coisas, com certeza, são essas feras. Elas se aproveitam da escuridão para caçar as suas presas na beira das estradas. Então é sempre bom ficar atento e torcer para nada dar errado quando forem passar por esses locais, pois vai saber o que está rondando à beira das rodovias, escondida no meio do matagal. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu quero saber o que vocês acharam dessa história inacreditável que o Gilberto contou, pois para mim ele passou por uma situação totalmente além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. O que vocês acham? Vocês acreditam nessa história? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe seus comentários e não se esqueçam. Clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim você valoriza o nosso trabalho e faz o canal crescer. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube,
Aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.